Bom dia, pessoas. Vamos lá. A gente estava falando sobre segurança até, né? Sobre segurança do lar, dessas coisas, tudo. E eu, por incrível que pareça, acho que foi ontem, eu saí pra rua pra trabalhar, a Águida saiu pra outro lugar, ir pro médico, e a casa ficou sozinho, e eu, muito organizadinho, lembrei e vim abrir o portão, né? Portãozinho social pra ela, para quando ela vir com a chave, os controles não estavam na mão, ela abrir. Abri o pequenininho, fechei direitinho para ela e deixei o outro grande aberto. Fui embora trabalhar, a casa ficou aberta aqui bem na avenida, mais ou menos umas 3 horas. Ela ligou e falou, fulano falou que o portão tá aberto. Quer dizer, lascou, se eu dependesse só da segurança minha mesmo, dependesse de mim eu tava lascado, eu tinha que sair correndo de longe, ou ela, eu falei, larga lá. Aí largamos, ficou mais ou menos umas 3 horas, pelo menos, aberta toda a casa e a loja. E quem guarda sempre guardou, né? Então, não sei porque que aconteceu isso, mas Deus o sabe. Então, vamos lá. Nós estávamos falando de pânico, sobre confiar nele ou não, né? Vamos mais tem, Renato, você veio falando nesse assunto. É legal, cara, é legal, vamos lá. Porque se fala muito nele, né? Até por hipocrisia, porque não, Renato, Deus eu tiro o chapéu, rapaz, Deus é tudo, tá, mas tudo o quê? Até onde que ele é tudo? Algo que é tudo pra mim deveria estar em todos os momentos da minha vida, de repente deveria... Tudo é tudo, gente, não sei como é que explica esse negócio. Tudo é aqui, é tudo a todo momento, principalmente quando se fala dele, quando a gente fala tudo que eu tenho, falando em bens, é bem limitado, né? Agora, quando você fala, não, ele é meu tudo, você fala, opa, como assim? Não, ele é. Mas que hora? Toda hora. Ah, mas tem hora que eu esqueço, mas na hora que eu lembrar, ele tá lá. Então, a minha intenção é essa mesmo, não é nem de falar de religião, a não ser quando o assunto é religião, é falar dele. Ou até igual eu falei no último, né? Ou se não, assim, não, Renato, deixa quieto, porque eu não confio nele, pra mim ele não existe, te respeito tudo, então beleza. A gente continua, quem confia. Mas tem que confiar, porque a gente fala, os evangélicos principalmente, né? Que acaba sendo o povinho mais chato, porque fala muito do pecado, né? E que eu concordo, porque assim, igreja, religião que não fala do pecado, ela... O que tem a ver o pecado com medo, Renato? Tudo. A religião, assim, os seguidores que não falam do pecado tem um problema sério, porque o homem que veio para mudar a história da humanidade, isso nós temos que engolir, seja qual for a sua religião, sua crença, teve uma pessoa que veio e mudou a história da humanidade, dividiu no meio, rachou antes de Cristo, depois de Cristo. Então isso todo cientista, todo historiador, todo o povo do mundo tem que engolir. Houve um homem que veio aqui, isso é a historinha da Bíblia, tá, mas ele mudou a humanidade. Ele rachou no meio as eras. Então, gente, isso a gente tem que engolir. Então, ele veio por causa do pecado. Então, será que o pecado não tem importância? O problema é que, assim, somente hoje, vamos viajar nessa parada aqui, tá? Não sei quando a gente volta no medo, mas até foi o medo que matou Jesus, o medo que entrou no Éden, que entrou junto com o pecado, que levou Jesus à morte. Então, vamos falar dele um pouco. Hoje, infelizmente, os pregadores antigos falavam mais sobre o pecado, porque o pecado ele é mortal. O pecado é que está causando essa desgraceira do medo na gente, por causa de gente que peca e mata e rouba sem escrúpulo nenhum. Isso é pecado. Só que quando é pregado pecado na igreja ou aqui no áudio, vai falar, o cara tá falando de religião aí, mano. O cara tá começando a pregar, apontar os defeitos dos outros. Eu? Não. Até porque se for falar em pecado, o primeiro dedo vem pra mim. Então, por que a gente tá falando de pecado mesmo? Tá. Por causa de Jesus. Então, assim, as igrejas desviaram, né? Simplesmente olha, eu tô tacando porrete de novo aí nas televisivas, raramente, é que eu não assisto, mas eles não falam em pecado mais, porque pecado, Renato, afasta o povo da igreja, rapaz. Vamos falar de coisa boa, rapaz. Vamos falar de prosperidade, 3 carros na garagem. Eu sou suspeito para falar de 3 carros na garagem, que eu tenho 2 importados, né? Um japonês e um da China. Então, vamos falar de prosperidade, Renato. O povo já tá
O povo já tá tudo lascado aí, o país complicado, o povo tudo lascado, com doença, briga no lar, infelicidade. Você vai falar mais de pecado? Mas Jesus falava disso e por isso que as pessoas eram transformadas. Ah, coitadinho, tá passando umas necessidades, é o pecado dele. Tá apontando o dedo? Não, Renato, nós temos pecado. Só que o meu, eu entendi que houve alguém que morreu na cruz por ele. E eu joguei na mão dele. Fica difícil de entender quando ele fala, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, aquele piano nas costas que ninguém aguenta carregar, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo que é suave, leve. O que você faz quando você entrega a sua vida para Jesus? Você joga o piano nas costas dele. Será que ele aguenta? Aguenta, cara. Ele carregou uma cruz. Você não aguenta nada do que ele aguentou. E ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Deixa eu te explicar um pouquinho o que é jugo. Jugo, canga, pro pessoal do norte aí, aquele negócio do... É uma madeira, tipo um tronco com os encaixes para pôr no pescoço dos bois, para que os bois andem com a mesma força, a mesma tração. Você entendeu? Geralmente, conta os antigos, eu não sei, que geralmente coloca um boi mais experiente para treinar o mais novo, mais forte para treinar o mais novo. Ele reduz o passe, vão mantendo o mesmo passo. Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo. Uma das figuras que representa Jesus como animal, esse é assunto para outro dia, é o boi. O livro de Marcos fala sobre Jesus como boi, como servo, como serviçal mesmo. Coisa que ninguém quer ser hoje em dia, né? Pessoal, principalmente os líderes religiosos aí, só quer o tapete vermelho. Jesus tem 4 animais que representam ele. 3. O boi, e que representa o cordeiro também, a águia e o leão. Quando você ouvir leão da tribo de Judá, você sabe por quê. Tá complicando o assunto, Renato. Perdão, já foi. Vamos lá, vamos continuar. Então ele se coloca como boi, como servo. E ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, eu sou forte, sou experiente, fica tranquilo. Eu vim do céu, eu criei vocês, eu conheço tudo isso daqui. Toma o meu jugo, me dá aqui o seu jugo pesado, coloca a canga aqui, eu ando junto com você até quando ele ressuscita e ascende aos céus, ele fala, estarei com vós, fala para os discípulos e naqueles que creram nele, estarei com vós todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu isso, acha que ele ia mentir? Jamais. Ele não é, a Bíblia fala, ele não é homem para que minta. Então ele prometeu, toma sobre vós o meu jugo, não temas, crê somente, toma, joga esse medo para mim. Se tem alguém que era para ter tido medo, sim, ele teve, mas venceu, era alguém que sofreu praticamente 24 horas, eu acho que eu não estou falando besteira, 24 horas de tortura até chegar à cruz. Ah, a cruz foi horrível. Cara, a cruz acho que foi a melhor parte para ele. Porque ele já tinha apanhado tanto, sofrido tanto, que a cruz ali, ele foi o ponto ali dele falar, quando a última coisa que ele falou, Pai, está consumado. Tipo assim, eu cumpri o meu chamado. Eu tive medo no Éden, mas não amarelei. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, suando gotas de sangue. A ciência explica que, acho que sem ser ele, houve 1 ou 2 situações de uma pessoa suar gotas de sangue. E é possível isso acontecer, mas a pessoa tem que estar em profundo estado de angústia. Deixa eu te explicar um negócio. Naquele momento do Éden, Jesus, ele estava... o pecado do mundo inteiro... Faz uma conta aí, pega só o seu pecado. Só o meu já era pecado pra caramba. Pega o seu, pega o meu, vamos fazer uma turminha aqui de toda a galera que tá ouvindo. Agora pega do mundo inteiro, all over the world. O mundo pega todo esse pecado e joga nas costas de alguém. Será que essa pessoa suaria gotas de sangue? Será que... Porque o pecado mata, galera. O teu medo e o meu medo, seja qual for a intensidade dele, caiu nas costas dele. Ali a Bíblia fala que o pecado do mundo inteiro estava sobre as costas dele. A ponto dele falar, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pensa num cálice amargo. A gente reclama de boldo aqui. Povo frouxo, danado. Pensa, quando você for tomar um boldo, eu tomo esses negócios, não tem problema não. Eu acho ruim, mas eu encaro. Gente, a gente não sofre nada, a gente não tinha que ter medo de nada. Nós somos muito frouxo.
Porque, é claro, se você comparar com quem eu estou falando. Ah, Renato, não acredito nele, desculpa, desliga o áudio. Mas que ele dividiu a terra em dois, ele dividiu. Então, assim, ali ele levou o seu medo, o seu pecado, o meu também, o nosso, né? E tudo que tem de tranqueiragem ele levou ali. Tentou desistir, falou, pai, tem jeito de resolver, de salvar essa humanidade sem passar por isso? Mas ele sabia a resposta e falou, não tem problema não, seja feita a tua vontade e não a minha. Foi até o fim. E ali ele levou o medo, ele levou tudo. Então, a questão onde eu queria chegar, a questão é, o pecado é mortal, aflige Deus, entristece Deus, sim. Quando falo pecado, eu falo todos, tá? Ah, eu sou mais bonzinho, eu não mato, não roubo, para de palhaçada. Pecado é pecado e Deus é santo, e o pecado entristece e aflige ele, se é que eu posso usar essa expressão. Se eu tiver errado, ele entendeu o que eu quis dizer. Então, o pecado fere a santidade de Deus, melhor dizendo, porque isso é bíblico. Então, o que ele fez? Para ele não ser ferido, não que ele não aguente sofrer, mas para ele trazer a gente de volta para ele enviou o Filho, coisa que nenhum de nós faríamos. Ah, mas ele é Deus, Renato, mas Jesus veio como homem. Para de palhaçada e sofreu como a gente. Então ele enviou para resolver essa situação. Agora, o que mais entristece ele hoje não é tanto o pecado em si do homem, é a incredulidade. Pense numa coisa que Deus fica triste, é a incredulidade, porque ele fala, o que mais que eu deveria fazer? Eu enviei meu Filho amado, único, santo, perfeito, para morrer, uma morte terrível, acho que não houve igual, e morreu como maldito. Os judeus consideram que todos que são mortos na cruz são considerados malditos, e eles mesmo assim eles não creem ainda, eles ainda têm medo, eles não confiam em mim. O que eu tenho que fazer? Será que eu vou ter que descer de novo? A Bíblia fala que não vai descer de novo. Deixa eu só lembrar um negócio, já que o papo tá doido aqui. Ele vai descer de novo, sim. Só que quando ele descer, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente Ele é Deus. Só que aí, guerreiro, uma exortação aqui, um adendo, né? Como diz minha amiga. Só que aí ele desce como juiz. E aí não vai dar mais tempo de falar, não, agora eu vou querer. Agora eu vi, Tomé. Agora, não, quando ele desceu, a Bíblia fala que ele vai descer nas nuvens em glória com todos os anjos. Cara, vai ser um espetáculo. E a Bíblia diz que todo mundo vai ver simultaneamente, no mundo inteiro. Pode ser, alguns líderes dizem que é por causa da tecnologia, é claro, com o tempo. Hoje acontece uma coisa quase, sai para o mundo inteiro em tempo real. Pode ser isso, mas ele tem poder que não precisa nem de internet, para que todo mundo veja. Anyways, para a gente terminar, ele vai descer uma segunda vez, só que ele já vai descer com outro propósito. E aí todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Só que, tem até um amigo que fala, só que o bom é que a gente fizesse isso antes. Porque aqueles que fizerem isso antes, no dia da vinda, vão ser dele. E vão ser levados com ele. Os outros, a Bíblia fala que se lamentarão por ter transpassado o Filho unigênito de Deus. Ah, Renato, está falando dos judeus? Não. Está falando deles que transpassaram Jesus. Quando fala isso, fala da lança que enfiaram na lateral dele. Só que resume a toda a humanidade que o desprezou e não creu. Então, fala do pecado. Todo pecador, seja ele judeu ou gentil, que eles falam, né? Que as outras nações se arrependerão de ter transpassado a incredulidade. Vamos parar por aqui. Vamos dar uma avaliada. Eu sei que o assunto deu uma viajada, mas não é eu que mando em nada aqui. Então dá uma avaliada e depois a gente volta no medo, gente. Tenha um bom fim de semana.